Ficou bonito aí? Mas acho que não tem jeito de fazer. É de mesmo aqui? Boa noite a todos. Uma alegria poder atender ao convite da casa. Chegar na casa de amigos é sempre muito agradável. Sempre que a gente chega na casa de amigos, nós recebemos alimento, que alimenta a nossa alma, mas também trazemos o alimento que alimenta a alma dos amigos. Então nós agradecemos pela recepção, agradecemos aos amigos espirituais, que nós anotamos a presença deles aqui, que estão conosco, dos irmãos que são trazidos para receber assistência, o amparo, aqueles que nos acompanham, nossos familiares que nos acompanham, os necessitados, que nós, na condição de ambulância, muitas vezes trazemos para a casa espírita. Às vezes o Sebastião sempre fala que às vezes a gente está pela rua, no comércio, e queira ou não queira, nós já temos luz. E a nossa luz encanta, atrai e aproxima de nós irmãos necessitados. E quando esses irmãos necessitados se aproximam de nós ainda na nossa invigilância, na nossa falta de preparo, que com o passar do tempo a gente vai conseguir se preparar melhor, com a presença deles nós costumamos sentir um mal-estar que está presente neles. E a gente, às vezes erradamente, pensa assim: hoje eu não vou no centro, que eu não estou bem. É um companheiro que se aproximou de nós com permissão de Jesus e nos utiliza como meio de transporte para chegar aqui e ser socorrido e ser atendido. Então, quando a gente se sentir mal no dia da reunião, fica tranquilo, porque às vezes é um companheiro necessitado que se aproximou de nós e que vai, através da nossa companhia, chegar até aqui e ser socorrido. Normalmente, quando termina a reunião, a gente já está melhor, está mais tranquilo, aquela melancolia, aquela sensação de depressão desaparece naturalmente, porque o companheiro vai ser socorrido, vai ser encaminhado, vai ser medicado. Hoje, eu quero um copo d'água, se puder. Hoje nós vamos falar da lição número 74, que está aqui no livro Caminho, Verdade e Vida. Lição número 74, o título dela é Mãos Limpas. Vocês vão benzer na água, gente. 74 mãos limpas. E para falar dessa lição, nós vamos falar de um jovem. Vamos relembrar a história de um jovem com 30 anos de idade, muito inteligente, um atleta, muito admirado pelo seu povo, com um futuro promissor pela frente, uma inteligência como poucos. As pessoas mais velhas que conviviam com ele, colocavam nele, depositavam nele a esperança que um dia ele se destacasse perante o seu povo. E era um jovem apaixonado pela vida, participava dos esportes, quase sempre vencia as competições, era robusto, era bonito, e esse jovem estava apaixonado. Apaixonara-se por uma moça, a moça, ele com 30 anos, a moça estava ali beirando seus 20 anos de idade. Ele já estava bem empregado, tinha um bom salário, já podia se casar, já fazia planos de se casar. Ele só ia esperar o reconhecimento do poder político da época dele, para que ele pudesse aumentar a renda dele e se casar. Mas a renda dele já era boa e já era possível ele consorciar-se com aquela moça. Aquela moça que representava para ele o sonho que ele tivera de casar-se, que ele nunca encontrara uma mulher que o atraísse com os dotes, com as qualidades que aquela moça possuía. E esse jovem tinha tudo para dar certo. Tinha uma relação com Deus muito boa, porque numa situação dessa, qualquer um de nós sempre reconheceria que Deus colocara sobre nós, colocara em nosso caminho, em nossas vidas, facilidades,
condições extraordinárias para que a gente vencesse. Então, o relacionamento dele com Deus era o melhor possível. Ele enxergava em Deus um Pai de amor e de misericórdia que o favorecia. Mas os planos de Deus para esse jovem eram outros. Esse jovem que era admirado, que era reconhecido, que tinha tudo para vencer na vida, aliás, já era um vitorioso na vida. Os planos de Deus para ele eram outros. Os planos de Deus para ele eram muito maiores do que ser reconhecido pelas pessoas, pela inteligência, pela força, pela robustez, pela intelectualidade. O pai dele era alguém que vencera na vida com o próprio esforço. Era alguém muito pobre, começara a trabalhar e tornara-se um empreendedor rico, reconhecido pelas pessoas, e depositava as maiores esperanças no filho. Olhava para o filho e admirava profundamente o filho dele e pensava: um dia esse jovem, esse rapaz, meu filho, será muito maior do que eu. E todos esperavam realmente que ele fosse muito maior do que o próprio pai, que era um grande empreendedor. Mas Deus tinha planos muito maiores para esse jovem. Engraçado a gente pensar, né? Que os planos de Deus são muito maiores. E os planos de Deus são misteriosos. Você já sabe quem é esse jovem? O nome dele era Saulo. Ele era da cidade de Tarso. Um dia ele seria o doutor da lei em Israel, em Jerusalém. E doutor da lei naquela época era uma figura hoje acima de um senador da República. Era alguém que faria parte da condução, da direção política, econômica daquele povo, que era um povo orgulhoso. O nome desse jovem que se destacava perante a sociedade da época era Saulo de Tarso. Ora, como é que pode alguém que tem tudo e que já dava certo ser maior? Ele reencarnara para ser maior, muito maior. Até que um dia, depois de encontrar essa jovem chamada Abigail, ele ficou sabendo que havia um pregador que falava contra a lei de Moisés. E ele foi lá para ouvir esse pregador. E esse pregador era um outro jovem também, mais jovem do que ele. Esse pregador tinha 26 anos de idade. É uma história de jovens, né? Esse pregador tinha 26 anos de idade. E o nome dele era Estevão. Ele foi lá e ficou deslumbrado com a fala desse outro jovem. Só que a fala do outro jovem não batia com os conceitos que ele trazia de Deus, de sociedade, de igualdade, de perdão, e é tudo que ele acreditava. E ele então transformou aquele outro jovem no seu inimigo. Mal sabia ele que aquele jovem viera para transformar a sua vida, que não era daquele jeito. A fala que o deslumbrara era para alterar a maneira dele se enxergar como alguém na sociedade. E o resto da história a gente já sabe. A gente vai pontuar algumas partes aqui, mas o resto da história a gente já sabe. Eu fico pensando em nós, né? Nós reencarnamos com um projeto, com um propósito. O maior propósito nosso, qual seria? O maior propósito da nossa encarnação. Às vezes a gente fica acompanhando discussões em torno do propósito. O propósito é o que eu vim fazer aqui, nessa encarnação. E a gente passa, às vezes, a vida toda, a encarnação toda, procurando encontrar o propósito. Pode encontrar o propósito em ser um dirigente de uma casa espírita, em ser um médium, em ser um expositor, mas o propósito nosso é muito maior. Deus tem um propósito muito maior para cada um de nós do que o título, a posição que a gente ocupa, do que a posição de pai, de mãe, de presidente, de político, de gerente, de empreendedor. Os planos de Deus são maiores. Como é que pode um plano de Deus ser maior para nós do que essas posições que a gente... Como é que pode o plano de Deus ser maior do que a posição de um pai?
não era maior para Saulo de Tarso? O propósito para Saulo de Tarso era que ele se transformasse em Paulo de Tarso, que era, depois que ele encontrasse Estevão, ele seria seduzido pela fala de Estevão, se apaixonaria pela figura do Cristo, porque afinal de contas ele reencarnara com o seu projeto reencarnatório, para que ele fosse seduzido pela fala de Estevão e se transformasse no seguidor do Nazareno, aquele ainda desconhecido Jesus de Nazaré. Energia de vocês, hein? Eu não falei do propósito. Qual que é o nosso propósito? Maior do que as posições que a gente ocupa. O nosso propósito, a gente vai lembrar da fala do Cristo, quando ele diz assim: o Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido. Qual que é o nosso propósito, então? Nosso propósito é o de servir. A gente não pode se esquecer o que nós devemos fazer. Porque quando eu entendo que esse é o meu propósito, não importa para mim o lugar que eu estiver localizado na sociedade. Não importa se eu casar, se eu tiver filhos, se eu tiver 5 filhos, ou se eu não me casar. Não importa se eu vou ser o dono de uma empresa, ou se eu vou ser alguém que toma conta da portaria da empresa. Se eu vou ser alguém que faz a limpeza do banheiro na empresa. Não importa a posição que eu ocupo na sociedade. Porque eu entendi o meu propósito. O meu propósito é o de servir. Não importa se eu vou ser um médium que vai psicografar mensagens, que vai falar, dando voz a um mentor espiritual, a um irmão necessitado. Se eu sou um médium que vai impor as mãos e curar alguém. Ou se eu vou ser alguém que venha na casa espírita para participar e assistir à reunião. Se eu estou com o propósito de servir, talvez a minha posição de estar assistindo à reunião seja alguém que vibre tanto amor, que coloque tanto amor, que esse amor se transforme em medicamento que a espiritualidade vai utilizar para curar as pessoas, para transformar em alívio para as pessoas. Então o nosso propósito é o propósito de servir. Agora vamos começar a palestra. Brincadeira, eu comecei, gente. E o que aconteceu com Saulo de Tarso? O que a gente já sabe. Ele comanda o assassinato daquele que viera para ser o seu melhor amigo. Olha como é que pode. Ele reencarnou para ser Paulo de Tarso, para encontrar o melhor amigo dele, que Estevão era o melhor amigo dele, que estava reencarnado, mas ele não o reconheceu. Porque ele, como nós, vivemos um mundo de ilusão. Sabe que a gente se ilude? A gente sempre pensa no outro. Não, fulano, o partido dele é outro, o time dele é outro, a cidade dele é outra, o país dele é outro, então ele não tem nada a ver comigo. Esse mundo de ilusão que a gente vive, o fulano é evangélico, é católico, é ateu, os rótulos que a gente coloca, e só nos afasta das pessoas que, na verdade, estão ligadas a nós. E aquele jovem, que era o melhor amigo dele, por ele estar no mundo de ilusão, o jovem já não estava. Estevão já não estava. Ele estava num nível de consciência onde ele enxergava todos como irmãos. O nível de consciência que ele atingiu nos processos evolutivos que ele atravessaram até chegar ali. O melhor amigo dele, Saulo, ele considerou como o maior inimigo, trabalhou para poder assassiná-lo. Ele comanda o assassinato de Estevão, e depois Abigail adoece, descobre que Abigail era a irmã do Estevão, e eles se comprometeram com Abigail de: olha, eu vou realizar o seu maior desejo, que é encontrar o seu irmão. E encontra o irmão e mata o irmão, sem saber que o Estevão que ele estava assassinando era o mesmo Gesiel, que era o irmão amado da Abigail. Ele então desfaz o noivado, estava noivo da Abigail. Abigail fica doente, fica muito doente, pela fragilidade emocional dela, um espírito com muita sensibilidade, muito evoluído,
Gente, os espíritos muito evoluídos, eles são muito mais sensíveis do que nós. A sensibilidade deles é muito maior do que a nossa. Por isso que desenvolver mediunidade, educar mediunidade, é desenvolver sensibilidade. O médium, quando ele vai desenvolvendo a mediunidade dele, ele chega perto de uma pessoa que está com muita dor emocional. Ele sente uma angústia, porque ele está sensível, mesmo sem saber o que está acontecendo com a pessoa. Ele sente uma angústia, uma sensibilidade. Sensibilidade que vai sendo educada com o passar do tempo. A gente vai aprendendo a educar essa sensibilidade. Então, Abigail, na sua sensibilidade, de ver o irmão assassinado, o noivado desmanchado, fica doente e desencarna. E aí o Saulo de Tarso fica revoltado, vai atrás do Ananias, que havia convertido ela, fica revoltado. Jesus aparece, vou resumindo, tá? Jesus aparece para ele às portas de Damasco. Quando Jesus aparece às portas de Damasco, eu sei que muita gente pensa que naquele momento foi o momento da conversão dele. Na verdade, foi o momento do despertar, que é diferente de conversão. Despertar é quando alguém está dormindo e é acordado. Fulano, acorda. Então a gente está sonhando. Marido e mulher é bom, né? Quando eu estou com pesadelo, né? Como é que a gente acorda? Fulano, eu não faço assim não, hein? Mas normalmente assim, fulano acorda e o outro está lá no pesadelo. O que Jesus fez com Saulo de Tarso? Despertou. Saulo, acorda, você está num mundo de ilusão, você não reencarnou para isso. Você reencarnou para ser o mensageiro da minha obra, do meu evangelho. Só que Jesus não contou isso para ele no dia, só sacudiu e acordou ele. Saulo de Tarso havia reencarnado para ser o mensageiro do Cristo. Jesus não escolheu ele às portas de Damasco. Ele reencarnou para encontrar o melhor amigo, o amor da sua vida, que ia desencarnar, porque ele precisava seguir a tarefa sozinho. Estevão seria assassinado mesmo, mas não pelas mãos dele. Mas ele reencarnou para ser o emissário do Evangelho do Cristo. Ele reencarnou para ter mãos limpas. E o que ele fez? Sujou as mãos com o sangue do seu melhor amigo, que eu não sabia que era seu melhor amigo. Tanto que Estevão, ao desencarnar, Estevão passa a exercer o papel que ele exerceria mesmo na vida de Paulo de Tarso, que é o papel de mentor espiritual. O mentor espiritual de Paulo de Tarso era Estevão, o seu melhor amigo. Olha que coisa, ele pensou? Quando a ficha dele caiu, que ele pensou, gente, eu matei o meu mentor espiritual, e espiritualmente ele ficou sabendo disso. Olha a força que esse espírito trazia dentro dele, Saulo. Porque qualquer um de nós, quando faz uma bobagem desse tamanho, acaba a vida. Fica doente, fica incapaz, se sente incapaz, impotente. Ele não. Dali para frente ele ficou de pé. E ele chamava o Evangelho de um espinho na carne. Trago um espinho na carne. E assim para nós também, né? O Evangelho para nós é um espinho na carne. É um espinho na carne porque dói em nós. A gente quer fazer alguma coisa de determinada maneira. O Evangelho que a gente já ouviu, não guardou muita coisa ainda, mas o Evangelho manda a gente fazer diferente. A gente quer ir lá e quer dar resposta para a pessoa. O Evangelho fala, mais devagar um pouco, até 8 horas, né? Vai? É 8, achei que ia falar, não, pode passar. Vamos acelerar aqui então, né, para a gente. Então, Saulo de Tarso, ele se converte aos poucos, ele desperta naquele momento da ilusão que ele vivia, ele reassume o papel com o qual ele reencarnara, que era para ser o mensageiro do Evangelho para os demais povos, senão o Evangelho do Cristo ia morrer ali em Jerusalém, em Israel, pelo orgulho do povo, foi deturpado, foi alterado, foi adulterado, mas precisava ser levado para os demais povos. Ele nasceu com esse papel. Eu fico perguntando assim, nós reencarnamos para quê? Aí a gente vai lembrar de novo, né? Nós reencarnamos para servir a uma família, para servir a uma casa espírita, para servir aos amigos, para servir à sociedade, para servir a Deus. Nós reencarnamos só para isso, gente.
Se a gente sair daqui só com isso na cabeça, não precisa mais nada. Nós reencarnamos para servir, para copiar a figura de Jesus, para servir, para fazer o melhor que tiver ao nosso alcance, para ser a nossa melhor versão. Aí o que Saulo de Tarso faz? Depois de se encontrar, de despertar, ele sente aquela dor no coração por saber quanta maldade ele causou nas pessoas. Ele então vai e fica 3 anos no deserto. 3 anos no deserto. Depois de 3 anos no deserto, ele volta para a cidade dele, que era Tarso. Quando ele volta para a cidade dele, lembra aquele jovem que eu contei no começo, de 30 anos? Saudável, robusto, atleta, vencedor, inteligente. Depois de 3 anos, quem vê aquele jovem, ainda jovem, né? De 33 anos entrando ali na cidade de Tarso, pensaria que fosse um mendigo. Porque ele vem com a pele queimada 3 anos no deserto, fabricando tendas. 3 anos no deserto, queimaram a sua pele. Ele vinha muito magro, com a barba muito grande, já tinha barba branca, já tinha alguns fios de barba branca, mas muito magro, como se fosse uma pessoa doente caminhando por ali. Imagina se o pai dele, que fazia 3 anos que não via, e tinha notícias que ele tinha ficado louco. Porque imagina alguém assim, que tem tudo para vencer, para ser um sucesso, de repente abandona tudo para seguir um carpinteiro, é porque ficou louco. Pois bem, esse jovem que estava magro, que ficara 3 anos no deserto, lendo e compartilhando com um casal de amigos, Áquila e Prisca, foi um casal de amigos que ele fez, que também trabalhavam ali na fabricação de tendas e tapetes no deserto. Então, quando ele volta de lá, quem o enxergasse, ia enxergar um derrotado. Mas aos olhos de Deus, estava nascendo alguém para vencer. E depois desses 3 anos, ele vai para Antioquia, fica ali um tempo trabalhando, né, se mantendo. O pai não aceita mais em casa, porque ele está louco. O pai não aceita mais em casa. Ele vai para uma cidade ali longe de Jerusalém, chamada Antioquia, onde ele conhece Barnabé, que era um discípulo de Pedro. Faz uma amizade com Barnabé. Aí ele começa a fazer comparações. Como eram as amizades dele quando ele estava em Jerusalém, como alguém reconhecido, e como eram as amizades dele quando ele estava aos olhos humanos, aos olhos da sociedade da época, alguém vencido. Eram amigos sinceros, amigos que não olhavam para quem seria um sucesso, amigos que enxergavam a alma daquele que seria o doutor da lei. Agora era alguém que começava a se preparar para levar o Evangelho de Cristo. Eu fico pensando assim, se fôssemos nós, né? Encontra um jovem hoje, que é atleta, que é saudável, que é bonito, que é musculoso. Daqui a 3 anos você encontra o mesmo jovem magro. O que a gente pensa? Deve estar usando droga, dependente químico. Tá? O nosso olhar humano, ele é impotente para enxergar a alma das pessoas. E aquele jovem de 33 anos passa mais 3 anos em Antioquia, onde ele assistia às pregações de Barnabé, porque ele era incapaz de poder falar do Evangelho. Ele não conseguia traduzir o Evangelho para as pessoas. Ele embaraçava nas palavras, nas ideias, não tinha clareza nas ideias. Paulo de Tarso, o maior pregador do Evangelho, durante 3 anos ele só assistiu. O próprio Barnabé ficou com pena dele e deixou ele ficar só do lado. Ele só fazia leitura. Ele era incapaz de construir um comentário edificante. Depois de 3 anos, um dia ele desperta. 6 anos depois que ele encontra o Cristo, ele desperta e se transforma no maior pregador do Evangelho. Ora, precisou de 6 anos para que ao despertar ele começasse a exercer o papel que ele era. Por isso que às vezes a dor comparece em nossas vidas, porque a gente toma um caminho que não era o nosso caminho. A dor vem e fica nos cobrando, fica cutucando a nossa alma, fica doendo na nossa alma. A dor nos visita. A gente pode chamar de ansiedade, depressão, mas ela tem vários nomes.
O que a vida está cobrando de nós? Você não veio para ser só isso. E aos olhos humanos, às vezes, a gente está com uma casa boa, um carro bom, um cargo importante, e está vazio por dentro. E a vida está dizendo para nós, você veio para ser mais. Você veio para servir com amor na obra de Deus. E depois de 6 anos, ele então desabrocha como Paulo de Tarso, retomando o papel que ele viera preparado na sua encarnação, ele reencarnara para isso, para servir, levando o Evangelho de Jesus. E agora a gente vai trazer a lição aqui, que é só para a gente finalizar mesmo. O Emmanuel retirou de Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, versículo 11. Eu esqueci de trazer o óculos para o carro. O pessoal ficou preocupado, porque eu estou tentando aqui, a minha mediunidade, ler o que está escrito aqui. Lá em Atos dos Apóstolos, Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu achei tão bonita essa frase, por quê? O Emmanuel no primeiro parágrafo vai dizer assim: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. E o Emmanuel vai comentar depois: quanto trabalho, quanto sofrimento para que ele tivesse as mãos limpas, para que Deus utilizasse as mãos dele para fazer maravilhas. Ele fazia curas extraordinárias. Aquele homem que comandara assassinatos, que estava com as mãos sujas, depois de 6 anos trazia as mãos limpas, porque ele era quem ele era para ser na encarnação. E Deus, quando fala Deus, a gente vai entender a espiritualidade superior. Estevão, Jesus, Abigail, utilizava as mãos dele para fazer coisas extraordinárias. Será que Deus se utilizava de uma força externa que vinha e atuava sobre ele e curava as pessoas? Ou será que Deus, a lei divina, estimulava as forças internas que existiam dentro dele para que se transformassem em forças de cura? Quando o médium cura, ele está curando dele ou ele está curando de Deus? Não precisa responder não, só pensar. Vamos passar só 5 minutos. Lá no livro Os Mensageiros, tem 3 capítulos, 23, 24 e 25. O capítulo 24 é uma prece de Ismália. Quando a Ismália, que é o espírito que está em regiões de sofrimento, que ela está acompanhando o marido que dirige uma casa de assistência, vinculada à colônia Nosso Lar. Então a Ismália veio de planos mais altos, um espírito, está acompanhando o Alfredo. O Alfredo é mais atrasado que ela. Até aí nenhuma surpresa, gente? Normalmente a mulher é mais evoluída do que o homem mesmo. Só lá em casa que não. Lá em casa a mulher é muito mais evoluída. Preserva a minha vida, E a Ismália vai prestar assistência para alguns espíritos que desencarnaram. Sabe aquela pessoa que nega que existe vida após a morte? Não tem nada depois da morte. Quando desencarnar, ela vai continuar dormindo. O capítulo 23 chama os que dormem. São centenas, milhares de pessoas que estão lá no grande galpão. O André Luiz dava um susto quando ele veio aqui. Mas a Ismália vai fazer uma prece. Quando ela está fazendo a prece, ela e algumas senhoras, o Aniceto, que está lá no livro que a gente viu, no filme, o Nosso Lar 2, o Mensageiro, o Aniceto, que é o mentor espiritual lá, o instrutor, o orientador. Quando a Ismália está fazendo a prece, ela fica toda iluminada. O tórax dela gera uma luz muito grande, uma luz de um azul profundo. E as mulheres que estão próximas dela, que fazem parte da equipe dela, tem uma luz um pouco mais fraca do que a dela. E depois vem o Aniceto com lilás, depois vem o Alfredo com um verde mais fraco, bem mais fraco, Mas quem brilha mais é a Ismália. A luz nasce dentro dela. E quando ela está fazendo aquela prece,
começam a cair flocos esbranquiçados do alto, lá do plano espiritual, sobre todos. Esses flocos esbranquiçados vão tocando e vão sendo absorvidos por eles. Esses flocos, que são vibrações que vêm do plano espiritual superior, se juntam com a energia que está na esmalha e começa a sair luz em direção àqueles espíritos que estão ali. E eles vão recebendo o tratamento. Então a pergunta nossa é: Deus faz maravilha? Faz. As energias vêm do alto? Vêm. Mas se misturam com a nossa capacidade de amar e de curar também. O médium, quando ele está dando passe, é a energia dele que se mistura com a espiritualidade. Lógico que o médium que treina a amar no dia a dia, porque a gente não vai amar só aqui, né? Não, hoje eu vou amar, vou dar um passo aqui, mas lá fora eu resolvo as coisas do meu jeito. Não funciona assim. Os flocos esbranquiçados vão cair em nós, mas não vai acontecer nada. Então, amar lá fora é treino e obrigação nossa. Por isso que Deus operava maravilhas no Paulo de Tarso, porque as energias de planos superiores se juntavam à capacidade de amor dele e se transformavam em energias que curavam as pessoas. O desafio nosso hoje, então, é esse. Para terminar a nossa fala, o desafio nosso, então, é esse. Quando eu levo alguma coisa para alguém, às vezes eu não consigo curar dando passe, né, gente? Às vezes eu consigo levar um copo de leite para alguém, uma garrafa d'água para alguém. Às vezes eu consigo levar uma cenoura para alguém, né? Um tomatinho para alguém. Nessa hora, Deus estará fazendo maravilhas por nossas mãos. A gente, se tivesse olhar, é bom que a gente não tenha essa mediunidade, para enxergar quando eu entrego alguma coisa com amor para alguém. É como se eu estivesse entregando, é como não, eu estou entregando em nome de Deus, em nome de Jesus, um medicamento divino que vai curar a pessoa. Porque mais do que o alimento que eu estou entregando para a pessoa, eu estou entregando um olhar de quem enxerga a necessidade e a dor do outro. Como é que os doentes se curam? Quando eles aprendem a curar os outros. Nós somos espíritos antigos, assim como Saulo de Tarso, com as dívidas dele, temos as nossas dívidas que são antigas e pesadas. Já fizemos coisas escabrosas no passado, e a misericórdia divina concede para nós a oportunidade de fazermos maravilhas através das nossas mãos. Isso que a gente fez no passado repercute ainda dentro de nós. São depressões, são dores, melancolias que a gente traz dentro de nós. E a espiritualidade, ao nos utilizar para ajudar os outros, está nos ajudando a promover a nossa própria cura. Em última instância, nós somos os nossos melhores médicos. Eu me curo quando eu ajudo a tratar a dor, a ferida do outro. Beleza? Nós agradecemos a atenção de vocês, agradecemos a espiritualidade e que a gente continue com esse propósito de servir, de sermos servidores do